De volta com a TV Bancários, agora com o nosso presidente Eduardo de Araújo. Boa noite, presidente. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os espectadores aí. Estamos aqui mais uma vez para contribuir com os esclarecimentos, que forem necessários. 19 horas e 39 minutos, horário de Brasília. O tema hoje é exatamente o papel do sindicato. Antes de eu entrar aqui, algumas perguntas já chegaram. Você pode enviar também a sua pergunta através do e-mail do sindicato ou então só clicar aqui ao lado no Linha Direta. Presidente, o que representa o papel de um sindicato voltado aos bancários? Olha, nós temos uma concepção que, já desde a criação das associações de bancários, que é de dar uma assistência para os trabalhadores. Não só fazer a discussão do contrato coletivo, mas também ter uma assistência para diversas necessidades. E essa assistência, ela se baseia em princípios do sindicalismo, e a nossa posição é de que a gente deve ser um órgão autônomo, independente, de massa, ou seja, para que realmente tenha trabalhadores vinculados e associados ao sindicato, e que também a gente possa discutir as questões históricas e também as questões recentes, direitos recentes que a gente possa adquirir, porque o mundo evolui, então a gente não pode ficar se baseando apenas em expectativas passadas. Tem que evoluir. Nós vamos começar então respondendo já as perguntas dos nossos amigos bancários e bancárias, até porque o tempo do nosso programa é limitado, é curto, então vamos aproveitar esse tempo respondendo aqui. A primeira é o seguinte: o Sindicato dos Bancários de Brasília completará 55 anos de existência em 2015, consolidado como uma das principais entidades sindicais do Brasil, uma referência para o conjunto da classe trabalhadora. É uma história de lutas e avanços, mas também de percalços. Como foi o caminho até aqui, presidente? É um longo caminho, Nós, então, temos a Associação dos Bancários em 1960, então para que houvesse uma carta sindical, nós tínhamos que constituir então, uma associação, e depois de um tempo o Ministério do Trabalho é que daria essa autorização. Evidentemente que nós entendemos que a associação não precisa ser tutelada pelo Estado, como então há uma crítica aí em relação a isso. Mas independente disso, nós vamos acompanhar, evidentemente, a legislação brasileira, que estabelece inclusive que a gente tem organização por categoria, não por empresa, que os direitos valem para todos, independente de ser sócio ou não do sindicato. Então tem alguns princípios legislativos aqui que dominam o sindicato que nós cumprimos efetivamente. Mas nesses 55 anos, então nós tivemos a associação em 60 e trouxeram a capital para Brasília. O Banco do Brasil já existia, a Caixa Econômica também já existia, então vieram pessoas do Rio de Janeiro também para trabalhar no Banco do Brasil aqui, de outras partes do país também. E um dos que atuaram nessa associação era um mineiro, por exemplo. Então, vieram pessoas de várias partes. Mas o núcleo sindical mais forte que veio para Brasília, em 60, foi vinculado ao Sindicato do Rio de Janeiro. E o Sindicato do Rio de Janeiro já tinha uma história muito grande. Então, lá que tinha federação, tinha confederação, então uma série de coisas já vinha de luta. E o modelo que a gente tinha naquele momento era dominado praticamente pelo PCdoB. PCB. Então a gente, não PCdoB, é PCB. PCB, na época PCB. E aí a gente identificou que eles já se organizaram, porque um grupo de trabalhadores sem uma entidade que os organize, ela fica enfraquecida e os patrões fazem coisas que não deveriam. Então, por exemplo, nessa época, para você ver o nível de resistência do sindicato, ou seja, não basta a gente ir lá e contratar. Então o banco ofereceu, e outros bancos também vieram oferecendo para trazer seus movimentos para cá, uma dobradinha, que seria um salário dobrado durante um tempo para as pessoas atrair para vir para Brasília, que era no Cerradão. Claro. E isso, de algum tempo para frente, foi negligenciado pelas empresas, não pagavam. Então o sindicato entrou com ação em 1972, isso, há pouco tempo é que saiu essa ação, mas ele já tinha essa concepção de que... Em 1972 e há pouco tempo que saiu. Em torno de 40 anos quase, para sair e receber esse dinheiro. Então tem alguns ainda que o sindicato está procurando esses bancários, ou tem alguma questão de herança que a gente precisa resolver. Mas mesmo durante a ditadura, o sindicato atuou de alguma forma, pela legalidade, porque naquela época, então em 60, formou-se o sindicato. Em 64, então, caçaram o nosso
presidente, interditaram o sindicato, o Banco do Brasil demitiu o Adelino Cassis, que era o presidente da época, depois não o admitiu no processo de anistia. A gente depois pode contar essa história com mais detalhes, né? Então a história, a gente está inclusive elaborando um livro desses 55 anos para que a gente possa divulgar para a categoria no ano que vem. E essa história é muito bonita, né? A gente pode ter orgulho de ser sócio dos sindicatos bancários de Brasília e estar hoje na presidência dizendo que é um sindicato de luta. Sempre foi de luta e durante a ditadura tinha suas limitações, mas mesmo assim ainda procurou garantir os direitos bancários. É um sindicato quase sexagenário, um sindicato que tem história, né? Tem memória, interessantíssimo. Presidente, mais uma pergunta aqui. Em que constitui fundamentalmente a tarefa do Sindicato dos Bancários de Brasília? Bem, a tarefa, essa é uma pergunta complexa, né? Dizer qual a tarefa do sindicato. Então, pela legislação, uma coisa. Então, nós não nos limitamos ao que a lei diz. Então, se a lei fala que a gente tem o direito de contratar, de fazer negociações coletivas, então isso é o básico de qualquer sindicato. Claro. Mas as nossas tarefas são ainda maiores. Então, você tem no dia a dia que está atendendo o bancário. Então, hoje a gente dá assistência jurídica, dá assistência na parte de saúde também estamos elaborando. E a gente faz alguns convênios para poder garantir alguns benefícios para os trabalhadores, ou seja, vantagens em relação ao custo que eles pagam para o sindicato. Se não houvesse sócios no sindicato, a gente teria, então, uma outra estrutura muito ruim para poder debater. E os bancários fazem uma luta cotidiana, né, em relação aos bancos. Os bancos são os empregadores mais fortes, né, em relação à questão do capitalismo. Então, além de negociar e contratar, então nós temos muito mais tarefas. Pensar quais são os problemas da categoria. Então, a gente faz alguns contratos com as universidades para fazer estudos, né, em relação à saúde, em relação às condições de trabalho, em relação à organização do trabalho. Né, isso é uma linha que a gente trabalha. Claro. E a gente também faz atendimentos pessoais. Né? Então, mais de 80% do tempo do sindicato procurando já atender direitos de bancários que já foram infringidos. E aí, individualmente, caso a caso, que a gente atua. Eu vou linkar essa pergunta para outra que nós temos aqui, perguntando com que tipos de serviços os trabalhadores podem contar. Bom, discriminando, então, aquilo que a gente tem. Então, nós temos hoje, que seria o que tem mais atendimento, lá seria o atendimento jurídico. Então, nós temos parceiros na área civil, na área trabalhista, na área de previdenciária e na área criminalista, porque é uma questão muito delicada, né, o serviço bancário. Então, nós temos plantões lá, trabalhistas segundas, terças, quintas e sextas, de 9 ao meio-dia. Então, o bancário agenda essa consulta, tem no site ou no telefone do sindicato, liga a agenda, ele tem direito à consulta, né, para tirar alguma dúvida de algum direito que está sendo infringido ou de alguma possibilidade em que ele possa ser reparado. Temos os advogados cíveis que atendem nas quartas-feiras, de 9 também ao meio-dia, e o previdenciário de saúde, que seja as questões relacionadas à aposentadoria, INSS, o benefício de quem tem afastado por acidente de trabalho. Esses plantões são na segunda, quarta e sexta, né, também de 9h30 ao meio-dia. Então, esse é um grupo de trabalho que a gente tem constante no sindicato, então é o maior atendimento. Mas aí nós temos agora, desde o ano passado, a gente contratou a UNB, e num processo também que chama-se de parceria, de atendimento psicológico. Então, nós temos atendimento psicológico diariamente no sindicato. Então, São os docentes da UNB que dão esse atendimento? Isso, tem um grupo de trabalho da UNB que ficam fazendo uma triagem dos problemas que tem acarretado. Então, a saúde mental é um problema novo na categoria, vamos dizer assim, e que tem se alastrado com muita facilidade. Então, até a gente quer fazer esse debate na semana que vem sobre a questão de saúde. Mas o serviço que o sindicato está pondo à disposição então nós temos psicólogos de plantão no sindicato para fazer uma triagem, identificar se o problema, qual tipo de tratamento melhor para aquela pessoa, né, porque você não pode ir direto para procurar um tipo de especialista que você pode não estar no caminho adequado. Então,
fazemos uma triagem e caminhamos para o Departamento de Psicologia da UNB, que já faz um atendimento gratuito, então individualizado e gratuito. E também temos agora vai abrir a Clínica do Trabalho, que são tratamentos em grupo, ou seja, você participa de 3 sessões com psicólogos avaliando ali a situação, para a gente também avaliar a dinâmica do trabalho e como eles já estão adoecidos, que tipo de situação que os levou a estar adoecido para a gente fazer prevenção. Então, todo esse trabalho dos psicólogos, né, da UNB é para que a gente trabalhe o tratamento de quem já está adoecido, mas também avaliar o que a gente tem que propor de mudança na organização do trabalho. E aí tem a questão do assédio moral, que está relacionado ao adoecimento. Então, nós temos um protocolo de prevenção de conflitos assinado com a FENABAN, onde o sindicato é que faz a denúncia. Então, ele preserva o trabalhador de fazer a denúncia sobre determinadas situações que ocorreram de conflito no local de trabalho e que o banco tem um prazo para apurar e indicar o que foi resolvido daquela denúncia. Então, é um outro serviço que a gente também está organizando com mais cuidado para que todos os trabalhadores possam denunciar ao sindicato e a gente tem uma resposta, sendo que aquele trabalhador fique preservado, né? Normalmente as pessoas já têm dificuldade de fazer denúncia. Se ele está identificado na empresa, pode sofrer algum tipo de retaliação. Essas são questões mais simples, assim, no sentido de que nós temos um domínio e que nós podemos acompanhar. E, por outro lado, os bancários já fazem uma contribuição. A gente também não quer que essa contribuição que ele dê para o sindicato fique apenas no uso exclusivo de uma estrutura, mas também tentar retribuir de alguma forma, que há possibilidades, o que ele paga. Então, eu tenho um grupo de parceiros que a gente está formando agora, que nós vamos estabelecer na semana que vem um site vantagensbancarios.com.br, onde ele vai poder fazer algum pedido de negociação. Você quer comprar um produto, você achou um preço e você não tem coragem de pechinchar. Então, aí, este parceiro vai fazer a pechincha para você. É um preço diferenciado para os sindicalizados. Isso, exatamente. Então, que ele possa ter uma pessoa que vá negociar por ele um sonho, alguma coisa que ele queira adquirir. E ele não tem um espírito, vamos dizer, capitalista, né? Claro. Esse projeto, por exemplo, o parceiro só vai ser beneficiado se ele conseguir desconto. Então, não tem nenhuma movimentação de dinheiro, mas a vantagem que vai ser dada para o bancário é que vai valer para este parceiro. Então, além de outras questões que dão descontos em academias, em escolas, clubes. Então, é para tentar também retribuir um pouco do que já contribui para o sindicato. Ok, são 19h52, horário de Brasília. Hoje o tema é o papel do sindicato. Você pode enviar a sua pergunta, a sua sugestão, a sua colaboração. Basta digitar o e-mail do sindicato ou então clicar aqui ao lado no Linha Direta. Presidente, essa pergunta aqui, muito do trabalho de um sindicato é desconhecido por grande parte dos trabalhadores, principalmente das novas gerações. Estamos vivendo uma crise de representatividade das instituições? Podemos dizer que sim, porque essa é uma ótima pergunta, né? Uma crise de representatividade. Por quê? Porque as pessoas, elas estão entrando num período nas empresas onde não há mais aquela crise dos anos 90, dos anos 80, nem a repressão da ditadura. Então as coisas parecem um pouco mais fáceis. E as empresas têm se especializado em falar assim, olha, você é que faz o que você vai ser, não? Sempre falando do individualismo. E o sindicato é exatamente o contrário. O sindicato busca aquilo que é melhor para todos, né? E não para uma pessoa. Então há essa crise, evidentemente que tem uma série de outros fatores que a gente pode discutir no momento seguinte, mas é que você está em a luta do individualismo, que é tipo uma espécie de benefício para a pessoa dentro da empresa, e o coletivo, né? Então o individualismo tem levado, além de afastamento do saber o que é bom para todos, né, no sentido real da palavra, não como um comercial de uma empresa, que no nosso entendimento nós temos que criticar
tem uma visão crítica, né, sobre o que as empresas te oferecem como benefício, que na verdade foram conquistas que nós e outros antes de nós lutaram. Né? Então, tudo que tem hoje de novo contrato coletivo não foi dado pelas empresas. Pega uma empresa que não tem sindicatos para você ver exatamente o que eles oferecem. Presidente, aproveitando esse gancho, como é que está o espírito associativo do bancário, da bancária hoje? Olha, nós fazemos uma atuação muito cotidiana na base. Então, nós temos evoluído nosso nível de sindicalização ano após ano. Né? Desde que os bancos retomaram as contratações, os bancos públicos, né? Claro. Então, de 2003 para cá, houve uma renovação dos quadros, sim, mas também houve uma ampliação do número de trabalhadores. Então, a maioria desses trabalhadores tem se associado ao sindicato. E nas empresas particulares, a gente ainda tem um pouco mais de nível de associados do que em empresas públicas, porque aqui nós temos a sede do Banco do Brasil e a sede da Caixa, né? Então essas pessoas já acham que já sozinhas vão resolver o problema, porque tem um salário um pouco mais elevado do que a média dos bancários, acha que não precisa contribuir. Então, pelo contrário, a gente está formulando uma campanha de sindicalização neste momento, sim, não está pronta ainda, mas a gente quer ampliar. Então, nós temos mais de 80% em bancos privados, né, em torno de 90% no BRB, mais de 60% no Banco do Brasil e mais da metade na Caixa. Então a gente vai focar um pouco nos empregados da Caixa para que eles possam se associar. E foi um período também de várias conquistas na Caixa. Algumas situações são pontuais e muito difíceis que a gente está... a questão do tratamento igual, tanto de salário quanto de benefícios para os empregados e funcionários do Banco do Brasil, por exemplo, de bancos públicos, que são diferentes entre 98, antes e depois de 98. Já conseguimos vários itens, mas tem 2 ou 3 itens aí que a gente precisa ainda avançar. E a gente precisa da solidariedade entre os novos e antigos, claro, porque não adianta só os novos quererem se todo mundo não tiver no mesmo espírito. E às vezes você tem que haver unidade, né? Você tem situações que vão contemplar um grupo, mas se você não lutar também por aquele grupo, você vai ter prejuízos, porque os bancos vão tratar de isolar as pessoas. Com certeza. Então eu vou isolando porque eu trato diferente e aí ninguém vai ser solidário com o outro. Ok, são 19 horas e 56 minutos, horário de Brasília. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial. Aproveite esse tempo, envie a sua sugestão, envie a sua pergunta, basta clicar aqui, linha direta. O presidente do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo, responde ao vivo para você. Segue comercial, Diego. O sindicato lançou no último dia 15 seu novo portal na internet. São muitas novidades para os bancários e bancárias. Além do layout e conteúdo que valorizam as imagens de capa em 3 tamanhos diferentes, foi desenvolvida uma versão exclusiva para celulares, o que mantém os trabalhadores cada vez mais conectados com a entidade. Outra novidade é que o site passa a ganhar a denominação de portal. Assim, funciona como aglomerador de uma série de outros sites ou subsites dentro e também fora do domínio do portal. Você, trabalhador, também possui acesso à TV Bancários, no menu do topo do site, além dos acordos coletivos e dos principais informativos produzidos pelo sindicato. Acesse o portal e confira as novidades tanto pela internet quanto pelo celular. A Política Nacional de Participação Social é o tema do Brasília em Debate desta terça-feira, previsto para as 19h no Teatro dos Bancários. As discussões terão foco no Decreto Presidencial número 8.243 de 2014, que institui tanto a política
quanto o Sistema Nacional de Participação Social. Uma das áreas de atuação é a criação de conselhos populares que vão participar de decisões na gestão das políticas públicas no país. Também está na pauta do debate os projetos de decreto legislativo da Câmara e do Senado que tentam suspender a Política Nacional de Participação Social. 2 convidados vão orientar as discussões do tema: o ex-reitor e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, José Geraldo, e o diretor do Departamento de Participação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Pontual. Representantes de entidades sindicais e movimentos sociais também foram convidados para dialogar sobre o assunto. O Brasília em Debate terá transmissão ao vivo pela internet no site do sindicato. Continuando aqui com a TV Bancários, nós vamos responder agora, o presidente vai responder a pergunta que chegou aqui no Linha Direta. Gostaria de saber o que efetivamente está sendo feito para recuperar ou mesmo para construir o nível de politização dos bancários. No ano passado, o sindicato representava importante papel na politização. Hoje, limita-se a conduzir a greve. As discussões promovidas trazem cada vez menos pessoas e são sempre as mesmas que comparecem. Cada vez menos bancários participam dos movimentos grevistas e preferem ficar em casa criticando o sindicato. A recuperação da visão crítica e o aumento da participação passam obrigatoriamente pela atuação direta nos postos de trabalho, não como obrigação, mas como aproximação, e carece de uma profunda análise. Como o sindicato explica o afastamento dos bancários da luta e o que está fazendo para trazê-los de volta à convivência sindical? Temos que fazer muita coisa, né? Mas a pergunta tem várias respostas, eu vou tentar... Vou tentar, assim, ele fala de várias coisas e o central é a política, né? Eu dizer assim, que eu dividiria em 2 partes essa pergunta. Uma é que os bancários sempre foram politizados e sempre disputaram a política, não só partidária, mas também do país. Quando nós tivemos o primeiro grande benefício dos bancários, que foi a jornada higiênica, que hoje nós chamamos de jornada do bancário de 6 horas, não foi apenas uma luta sindical. A luta sindical tem que existir, tem que mobilizar, tem que ir para cima, mas tem que ter também a luta política. Nós temos que atuar na política, porque a legislação que veio para... Não foi uma negociação simples com a empresa, nós tivemos que atuar no parlamento para poder vir um decreto que garantisse que a jornada bancária deveria ser de 6 horas, é uma atividade que sempre foi insalubre no sentido de adoecer pessoas, e primeira atuação política, depois, inclusive, nós tivemos constituintes em 33, se não me engano. Durante esse período a gente viu que normalmente a gente vai atrás da lei e depois tem que lutar para que a lei seja cumprida. Então nós fazemos os 3 papéis. Criamos a reivindicação, negociamos com a empresa e se não há possibilidades exclusivamente direto com a empresa, vamos para o parlamento, para os governos, para poder discutir e trazer esses benefícios para os trabalhadores. E depois ainda temos que discutir que está sendo descumprido e ir para o judiciário para que... então mexemos com todas as esferas de governo e também com os patrões. Então esse é um nível de politização muito grande. Durante a ditadura, os trabalhadores foram muito atuantes, né? Nós fizemos greves durante o período da ditadura, né? Que foram... Inclusive lá, a greve proibida lá em Porto Alegre, nós temos um documentário sobre isso, né? Depois alguém quiser, nós temos um centro de documentação onde a gente possa emprestar determinados elementos. Mas isso é politizar também, trazer formação, principalmente para os dirigentes sindicais, para os delegados sindicais. Não é fácil você conseguir fazer tudo isso, porque existem uma série de instrumentos e aí eu entraria na segunda momento. O que nós estamos fazendo para disputar isso de novo? Então nós não deixamos, quando a gente fala que o sindicato é independente, é que ele não precisa e não deve ser financiado pelo Estado nem pelas empresas. É dizer que o sindicato é autônomo, independente e de luta, né? São princípios. Então, dizer que é independente é disso, que nós não precisamos de nenhuma outra estrutura para financiar o sindicato. Nós queremos que os trabalhadores financiem o sindicato para que a gente possa disputar as ideias, disputar a política. Então isso a gente não vai ser negligente ou de ficar de fora do processo, porque com isso a gente só vai perder.
Amanhã, por exemplo, tem um debate que discute a participação do movimento social. Tem deputados que são contrários. Então nós vamos disputar com esses deputados para poder mudar a posição deles, né? Porque eles têm que representar o nosso interesse, não o interesse particular deles. E se a gente tem algum deputado que está no movimento, ele precisa representar os nossos interesses. Então, em Brasília, por exemplo, temos 3 deputados eleitos, né? Um era suplente, depois assumiu, então todos bancários. Ou seja, nós sempre tivemos essa politização e os bancários têm, não de forma corporativa, eleito representantes da sua base de categoria, mas são pessoas que atuam em todos os campos, né? A gente não pode pensar corporativamente, não vivemos numa célula isolada. E um outro ponto que atrapalha bastante, né, essa crise de politização é que a maioria dos cursos são, depois que você faz o curso superior, que já tem uma linha enviesada, você tem cursos profissionalizantes, que são os MBAs. E eles não trabalham com nenhuma hipótese, né, e formam a cabeça da pessoa para disputar só o mercado. Eles não fazem uma disputa social. Né, não pensam nisso. Você vai trabalhar como um robozinho para cá e tem que pensar desse jeito. Claro. Então, essa é uma que chama-se de alienação. Então, se aliena pelo dinheiro, se aliena pelo pensamento. E a nossa disputa, então, tem que ser disputar um espaço de mídia, como este aqui que a gente tem, e outros espaços para que a gente possa estar discutindo e trazendo os trabalhadores, né? Temos um boletim onde a gente quer discutir assuntos mais políticos do que só da categoria, estamos estudando essa hipótese. Já temos revistas, ou participamos de conselhos editoriais de revista como a Revista do Brasil, né? Fomos fundadores dessa revista. E aí a gente precisa fazer muita coisa. Não é fácil, mas estamos destinando uma boa parte dos recursos dos trabalhadores para que a gente possa investir em formação. Com certeza. E aí, até dando seguimento a essa pergunta mesmo, perguntando aqui, como o sindicato recebe críticas e acusações, notadamente na campanha nacional da categoria, como as de fazer o jogo do governo e dos bancos em detrimento dos interesses de seus representados? É engraçado que essa pergunta até casa com... Nós fizemos o programa da semana passada. Isso. E chegou um e-mail depois, evidentemente que não era com o nome real da pessoa, e fazia algumas críticas em relação à campanha, dizendo que fazemos negociações de forma isolada, no lugar que só está a gente banqueiro. Aí eu pergunto, mas onde é que é feita a negociação de todas as outras coisas, né? Não é uma assembleia. Claro. Nós somos representantes eleitos democraticamente pelos trabalhadores, ou seja, há um processo eleitoral aberto para todos os sócios para poder disputar as eleições. Então nós não estamos aqui nos representando, estamos representando aqueles que votaram e aqueles votaram a favor e contra, porque sempre nós não dizemos que não há unanimidade no processo, dúvida. Inclusive aqueles que nem sócios são dos sindicatos, mas nós os representamos também. E quando a gente vai para um processo negocial, como é o da campanha salarial, nós levamos essas reivindicações que foram tiradas em assembleias, em congressos, em conferências. Levamos essas reivindicações. E como nós fazemos um processo nacional, nós não discutimos a hipótese de fazer uma contraproposta. Levamos a proposta e é essa que nós vamos negociar. Se a outra parte traz uma contraproposta, aí nessas mesas de negociação, que são exclusivamente vamos dizer assim, reservadas, né? Nós inclusive já tínhamos uma proposta que foi discutida, que era vamos filmar ou vamos transmitir ao vivo. Evidentemente que fomos discutir e as empresas não querem, não aceitam esse tipo de coisa. Então, a negociação, ela tem pessoas que representam, que não são escolhidas de qualquer forma, né? São representantes eleitos. E ao final das negociações, ou durante as negociações, fazemos alguns debates com os bancários, e se há uma proposta, a gente leva para a Assembleia, até porque se a gente vai decidir aceitar ou não, é a Assembleia que vai decidir, não vai ser o representante. Nós temos a representação, nos capacitamos para estar à frente desse grupamento especial, né, que é o nosso, dos bancários, não é melhor nem pior do que ninguém. Não é uma empregada doméstica que é pior do que um bancário. Né? Nós nos consideramos iguais a todos. E nós, como representantes, vamos lá e vamos discutir. Olha, é isso aqui que a empresa trouxe. Nós vamos aceitar ou não? Nós podemos orientar
Evidentemente que nós Claro, vamos é o orientar com base naquilo que nós estamos vendo de cenário, né? E quando não há uma aceitação da proposta, então existem os caminhos que a gente delibera normalmente. Então, não há nenhuma crítica assim que seja fundamentada para desqualificar a gente que seja de fato verdade. Elas são versões e muitas das vezes fazendo o papel da empresa, que é desqualifica esse bando de vagabundo porque eles não valem nada, então não ligue para o sindicato só fala bobagem. Então, reproduz algumas críticas, reproduz o interesse do patrão, para que enfraqueça a sua representação. E fazendo isso, então, aquilo que a gente vai discutir com os trabalhadores, algumas pessoas não querem ouvir. Mas na categoria bancária e aqui no Sindicato Brasília, a gente discute no dia a dia. Às vezes a gente tem alguns espaços onde fica um pouco mais quente o debate, mas não deixamos de fazê-lo, né, porque nós queremos ouvir, né, mas também nós vamos dar a nossa opinião. Nós nunca vamos furtar no papel de liderança de dar a nossa opinião e dizer, olha, o melhor caminho é esse ou aquele. Ok. Mais uma pergunta aqui, presidente. Como agente político, o sindicato tem posição clara e definida a respeito de temas de interesse geral, tanto dos trabalhadores como da sociedade como um todo. Nesse sentido, dentro da relação capital versus trabalho, como o sindicato se posiciona em relação aos governos? Como eu disse, há uma autonomia. Então, se nós temos o José Afonso, que era um ex-presidente, hoje é um dirigente da CUT Nacional, ele sempre fala, olha, governo é governo, partido é partido e sindicato é sindicato. Então, cada um na sua esfera e sempre o que nós temos que fazer é influenciar para que os governos ou os partidos atendam os nossos interesses. Nós não vamos atender interesses de governo, porque eles não são formados nem por um partido, exclusivamente, nem por um conjunto de ideias. Normalmente, governos são de coalizões e o sistema político brasileiro, ele traz uma série de vícios, né? Então, nós somos favoráveis, por exemplo, à reforma política, o plebiscito para a reforma política, para discutir o financiamento público de campanha e excluir que as empresas façam doação, porque aí você tira um peso na política que é muito complicado. Mais de 80% dos parlamentares são empresários e praticamente todos recebem financiamento privado de campanha. Aí as empresas doam e depois tem alguns problemas que a gente vê no dia a dia. Mas o que falta é a gente estar sempre pressionando, o nosso papel em relação ao governo é pressionar o governo para atender os nossos interesses. Assim como foi feito em 30, onde foi feita uma coalizão lá em 30 com Getúlio, né, foi feita uma coalizão para poder mudar um pouco o perfil do trabalho no Brasil e também não há um apoio explícito a um governo, tem que ter apoio a alguns projetos. Claro. Evidentemente que e aí a gente tem projetos e tem que disputá-los depois. Não é dizer que apoiamos e vamos cruzar os braços. Ou um governo foi eleito, como em 2003, nós vamos cruzar os braços e deixar que ele faça por nós. Não existe essa hipótese. Então, podemos apoiar políticos, sim, né, no nosso entendimento, mas não apoiar governos. Né? Então, e algumas situações no sindicalismo do Brasil, por exemplo, é que à medida que se fragmenta determinadas possibilidades de, eu diria, centrais sindicais ou movimento sindical, está exclusivamente de um partido, isso é que é ruim. Eu acho que tem que ter a pluralidade no sindicalismo. Mesmo tendo os partidos, representantes, porque não dá, eu acho que a gente, como um ser que pensa, um ser político, eu não posso deixar de ter um partido, dizer assim, eu tenho que tomar partido em alguma coisa, porque senão eu vou ser conduzido ou alienado, né? Ou alienado. Então, todo ser humano tem que tomar partido, tomar decisões. E aí você tem que estar, olha, nós entendemos que tem que ser esse caminho, então nós vamos influenciar para que seja por esse lado. Agora, isso não quer dizer que você tem que se render a um governo e nem a um partido para poder atuar a favor dos trabalhadores. Cada um no seu lugar. Os bancários possuem uma convenção coletiva de trabalho, fruto de uma luta unificada em escala nacional. Quais os desafios para o sindicato de trabalhar de forma articulada com mais de uma centena de sindicatos de bancários em todo o país,
sem prejuízo para a unidade da categoria? Eu acho que foi dentro um pouquinho que o presidente acabou de falar. Essa pergunta se relaciona com o que a gente falou Exatamente. na semana passada, né? Então seria a questão da Convenção Coletiva Nacional, um sonho para muitas categorias, claro. E nós queremos que, por exemplo, atuamos e desejamos, por exemplo, que todos os trabalhadores que atuam em banco sejam bancários. E aí a gente tem uma discussão sobre terceirização, que aí fragiliza a nossa atuação em sindical. Então nós queremos que os vigilantes tenham database junto com a gente. Então, para que a gente tenha benefícios e direitos iguais, reajustes salariais iguais, a copeira, a telefonista. Então entendemos que quem trabalha no sistema deveria ter a mesma orientação e o mesmo tipo de serviço. Então, e aí nós temos essa dificuldade de somente os bancários estarem atuando de forma nacional. E isso é fazer, às vezes, você abdicar da sua autonomia local. Porque se for um sindicato local tratando com uma empresa local, é uma coisa. Mas patrões nacionais, você não pode dizer que você é melhor do que ninguém. Você tem que atuar para convencer os outros das propostas que você leva da sua base. E, como eu disse na semana passada, aqui é um foco de bancos públicos, né? Então nós temos um grupo muito grande de trabalhadores de bancos públicos que sempre atuaram de forma solidária. E por isso a gente faz essa campanha nacional há 10 anos, né? Vamos dizer assim, que ela é de fato unificada, porque antes tinha a unidade de trabalhadores de empresas privadas e as empresas públicas, os bancos públicos, fazendo acordos separados. Então nós temos um guarda-chuva que não impede da negociação com um determinado banco. Então nós temos a convenção, mas nós vamos atuar para ter aditivos, ou seja, se algum grupo de trabalhadores, né, de determinada empresa tem um poder maior para poder negociar, eles vão conseguir algo maior do que a convenção, que seria o piso para todos. Ok, presidente, que desafios estão colocados hoje para o sindicato em relação à organização dos trabalhadores, em relação também ao movimento sindical? O maior desafio era a reforma sindical, que acabou não acontecendo. Porque dentro da reforma sindical nós estabelecemos e fizemos um debate, mas não prosperou ainda, em relação ao imposto sindical, né? Que aí a gente tenta estabelecer que só os trabalhadores têm que fazer de forma espontânea, não de forma imposta uma contribuição para o sistema sindical. Mas isso é uma parte do processo, porque também, às vezes, tem empresas que fazem a demissão do trabalhador que se sindicaliza. Então tem esse debate, né? O ideal é isso que nós queremos, mas tem algumas situações onde, se você deixar muita liberdade para não ter o processo de associação, aí você pode ter o trabalhador sendo demitido porque se associou ao sindicato, ou ele sendo preterido dos processos de seleção interna, de avançar na empresa, porque ele é uma pessoa sindicalizada, apenas para que contribui. Essa é uma parte, né? Falar de contribuição para a manutenção do sindicato. Claro. Mas o desafio maior é a gente ter a organização no local de trabalho. Porque o que a gente chama de delegado sindical, na verdade, é a organização no local de trabalho, ou seja, o indivíduo que está vivendo ali todos os dias, porque nós na direção temos que cuidar de uma série de coisas burocráticas também, mas continuamos fazendo o papel político e a gente começa a enxergar a floresta como um todo. Mas em cada local de trabalho pode ter um problema que a gente tem que resolver. E se você não tem um representante naquele local, você não consegue resolver determinados problemas que são mais fáceis de ser atingidos. Então, a legislação não estabelece não reconhece exatamente o delegado sindical, de forma que a gente possa fazer, e algumas empresas não aceitam no acordo coletivo a figura do delegado sindical. Aí eles fazem uma criminalização do sindicalismo e dos delegados sindicais, porque aí ele também para na empresa, né? Começa a ser discriminado no local de trabalho porque não há um reconhecimento. Então nós queremos que em cada local de trabalho tenha um representante sindical, que é a pessoa que vai, lembrando aí que está tendo a fase de inscrições para delegados sindicais, né, nos bancos públicos. Então essa pessoa lá, ela vai ser a pessoa que vai ser a comunicação mais estreita, que vai ouvir, né,
o trabalhador vai ouvir o sindicato, vai trazer as informações para o sindicato, e aí a gente vai poder atuar no micro e no macro. Porque determinadas coisas não adianta discutir naquele local, porque vai estar reproduzindo em vários setores. Então, o que nós temos que deveria ser mais avançado, e as empresas não aceitam isso, nem todas elas não aceitam isso, que é a organização no local de trabalho, que chama de delegado sindical, e isso daria um salto de qualidade no processo da política do sindicato estar espraiada. Como há uma perseguição, esse grupamento, né, nem em todos os lugares, mas nós temos dificuldade de chegar para todos os trabalhadores. Né? Imagina, nós somos 40 dirigentes sindicais, 44 né, aqui em Brasília. Hoje, nós tivemos a perda de um candidato, o Márcio, Márcio, que não pôde tomar posse, ele faleceu durante a eleição, e aí a gente tem 44. Mas desses, 20 e poucos são liberados, para cuidar de mais de 27 mil pessoas. Nós não vamos estar em todos os locais de trabalho. Então precisamos dessas pessoas nos municiando de informações e também reproduzindo aquela discussão que a gente faz nos fóruns adequados. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que concentrar e tem que estar valorizando. Né? Por isso eu aproveito o espaço para conclamar todos aqueles que estão no local de trabalho a participar das eleições de delegados sindicais e que a gente possa ainda melhorar essa relação do sindicato com os delegados e também dos delegados com a base. Ok, são 20 horas 20 minutos, horário de Brasília. Presidente, nós estamos encerrando o nosso programa. As suas considerações finais aqui para a Câmara 2. Eu gostaria de falar com os companheiros e companheiras aí, né? Isso parece um jargão, né, de companheiros e companheiras, mas nós estamos lado a lado, né? Ou seja, não estamos distante de nenhum de vocês. E queremos, né, nessa campanha, que vai iniciar em poucos dias, né, nós vamos fazer o lançamento da campanha nacional, aquilo que a gente falou na semana passada, e queremos a participação de todos vocês. Né? Fizemos uma consulta e algumas pessoas que responderam, mais de 2% respondeu, disseram que vão participar da campanha. Então participem das assembleias, participem dos movimentos que forem deliberados para a gente fazer e demonstrar a nossa força, ou seja, nós não podemos ter medo de nada. Né? Nós vamos ter cuidados, né, para preservar direitos, preservar as nossas conquistas e avançar cada dia mais. Então eu só agradeço a participação de todos vocês. Aproveitando que nós estamos ao vivo, faço o convite do evento de amanhã, nos sindicatos bancários, né, Teatro dos Bancários. Obrigado, Valdir. Então amanhã nós vamos discutir a questão da participação em conselhos, né, diria, conselhos municipais, conselhos de educação. Esse é um espaço, além de uma movimentação de rua, uma movimentação no Congresso, é um espaço em que a gente deve preservar e garantir que tenhamos enquanto cidadãos. Não somos apenas trabalhadores, né? Nós somos cidadãos e convoco aí os companheiros. A convocação é política, né? Claro. Mas eu convido a todos para participarem do Brasília Debate, onde nós vamos discutir o que é essa política, né? O que falta nessa política e também, se for necessário, derrubar aquelas iniciativas que são contrárias à participação dos trabalhadores e de todas as pessoas, né, na vida política. Eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a presença aqui no nosso estúdio do presidente dos Sindicatos Bancários do Distrito Federal, Eduardo Araújo. Agradecer a presença também da assessoria aqui, especial do presidente, do Renato. Agradecer a nossa equipe técnica hoje com 2 Ds, o Davidson e o Diego Schweng. Mas agradecer principalmente a você, internauta, bancário, bancária, que participou nesses 50 minutos de bate-papo. Lembrando que nós temos um novo compromisso na próxima segunda-feira, às 19h30, aqui na sua TV Bancários. Segue programação Top TV Brasil.